Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a comissão que me fez esse convite para vir falar um pouco para vocês a respeito de como, produzir trabalhos para serem encaminhados para a publicação. É um tema bastante instigador. Nós que estamos dentro da academia, a todo momento nós somos questionados sobre nossas publicações, para a gente aprovar um projeto, a gente receber orientados, e por mais que nós tenhamos várias outras atividades, a atividade de publicação é a cobrança maior. Então, eu vou tentar passar para vocês um pouco da experiência que eu consegui nesse tempo aí como editora do Caderno de Ciências Agrárias. O Caderno de Ciências Agrárias é um periódico da UFMG, tá? Ele fica hospedado no portal de periódicos da UFMG, e nós já estamos há 10 anos aí nessa luta. Bom, para falar de participação, da mulher na ciência, sem nenhum discurso de gênero, nós vamos encontrar uma série de relatos, de passagens que nós temos as mulheres fazendo ciência de diversas maneiras, Nós podemos ir nas civilizações antigas, que a gente encontra mulheres cuidando, de outras pessoas no campo da medicina. Quando nós chegamos na Grécia Antiga, além da filosofia natural, na área alquímica, eram áreas abertas para mulheres, Nós temos, na Idade Média, começa então a questão dos conventos, onde as meninas, as moças, iam para ser educadas, e ali era um espaço de educação para a mulher, que tinha também mulheres ali fazendo ciência de alguma maneira, ensinando para outras mulheres, mas esse caminho ele vem mais lento para chegar no século XVIII, apenas com a primeira mulher ganhando aí uma cadeira na universidade. Foi a italiana Laura Bassi, foi a primeira mulher a ter uma cadeira num curso dentro da universidade. E, a partir daí, houve um crescimento, então, constante da participação feminina, fazendo ciência e também participando, das publicações científicas. Aqui nós temos, aqui na foto, uma mulher ensinando geometria, é uma ilustração de uma tradução medieval, dos elementos de Euclides, que foi publicada em 1310. Então, é uma foto que retrata, alguma ilustração que tinha nessa publicação. Bom, e quando a gente chega, mais recente, não tem como a gente não falar do que tem acontecido, que tem ocupado as nossas vidas nos últimos dias, Então, a gente tem duas mulheres que foram muito importantes para nós, nos últimos tempos, no último mês, que é a Esther Sabino, então, a diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP, e a Jaqueline, que é uma pós-doutoranda, também é uma bolsista de fomento da FAPESP, que sequenciaram o genoma do coronavírus. Então, isso foi uma rapidez com que elas fizeram isso, uma capacidade, uma competência, uma eficiência, junto com uma equipe também de outras mulheres, E nós poderíamos colocar aqui fotos e relatos de várias outras mulheres que estão atuando aí de uma maneira muito firme, muito assertiva nessa questão aí dessa pandemia aí do coronavírus. Então, nós temos a todo momento mulheres participando de ciência e publicando, Mas a gente pode encontrar artigos científicos, é um assunto que traz, muita discussão quando se fala em gênero, em diversas áreas, mas a gente encontra alguns artigos dentro da psicologia, como no Brasil a gente tem Barros e Mourão, essas duas autoras, elas têm alguns artigos que elas estudam essa questão de gênero em ciência. E o mais recente delas, publicado agora em 2020, elas analisaram a participação das mulheres na pós-graduação. E a gente vai ver que nós temos, dentro das áreas que elas dividiram o estudo, como ciências da vida, ciências exatas e as humanidades, a gente tem uma participação da mulher de uma forma mais expressiva comparada aos homens
nas ciências da vida, né, de 53% para as mulheres. Nas exatas, a gente sempre tem o homem com uma participação maior, e nós temos nas humanidades, né, na área de humanas e de artes, principalmente na área de letras, né, nós temos aí uma participação das mulheres numa proporção maior que a de homens, né. Então, isso aqui, ela usou dados, né, da CAPES, de 2017, e conseguiu publicar agora, em 2020. Né? Então, aí a gente já vê que existe alguma barreira nessa urgência em divulgação de alguns dados. Eu não sei se esses dados hoje seriam os mesmos, né? Se a gente já teria uma participação da mulher aí em alguma área, né, que fosse diferente desse momento. E, da mesma forma, a gente vê também a distribuição de bolsas do CNPq, né? O que o CNPq utiliza para distribuir bolsa? É a produtividade que se reflete com publicações, né? Então, a gente tem um número maior de pesquisador 1A, nas ciências da vida é maior homem, nas ciências exatas, maior homem, né? Nas humanidades também é maior homem. E se a gente vem andando aqui por as estratificações, né, que existe ali na divisão das bolsas, a gente vê também que, principalmente, o homem, ele tem ele é mais contemplado, vamos dizer assim, com bolsas. As autoras, elas não discutem se o homem ele é mais contemplado ou se será que ele concorre mais à bolsa. Então, lendo esse artigo, eu comecei a pensar sobre isso. Será que ele tem mais aprovações de bolsa em relação à mulher, ou é porque o percentual de homens que concorre é maior, né? Quando a gente vê aqui também, nós vamos chegar a um total de 63% em relação à mulher, que é 37%, em todos, né, a mulher, em todos os estratos de bolsa, a mulher um percentual maior. Nesse trabalho, em outros também, né, as autoras elas colocam algumas reflexões, né, sobre o que estaria, então, levando a mulher a publicar menos do que o homem, pelo menos nesse estudo, né? Não é uma questão só em relação à qualidade. Não foi verificado, eu não encontrei um artigo que me falasse da publicação maior em extratos, né, em relação a qualis ou fator de impacto maior de uma mulher em relação ao homem. E isso nem se discute, né, uma competência maior do que da mulher em relação ao homem ou vice-versa. Mas o que leva a ter uma bolsa aprovada no CNPq é realmente a publicação, o impacto da publicação, né? E existem trabalhos que mostram a longevidade, né, de um artigo que é publicado. Então, ele 10 anos antigamente, 5 anos hoje, e se a gente for falar, né, no último mês, de março, abril, e talvez de ontem para hoje, a longevidade do artigo seja de um dia, nessa situação atual do Covid, né? Então, o que acontece? Quando a mulher ela está numa fase de maior produtividade, né, que eles chamam, que seria até os 40 anos, ela tem que dividir as suas funções, né, de pesquisadora e também publicar, e também, talvez, para muitas, seja mais importante a maternidade, a família. Então, ela não tem que optar por um ou outro, ela leva os dois, né? Leva não é levar no sentido de levar de qualquer forma, ela conduz os dois. Então, além de publicar de tudo, ela amamenta, ela dá à luz a um filho, ela casa, ela cuida, leva a criança para a escola. Então, em algumas publicações, a gente encontra essa possível explicação para essa distribuição maior de mulheres, né, em algumas áreas dentro da ciência, e aqui refletindo na distribuição de bolsas do CNPq, tá? Um trabalho de 2018, tá, que sobre uma instituição ibero-americana que também estuda, né, essa distribuição entre várias coisas, né, mas
participação em relação ao gênero, né? Então, a gente consegue ver aqui uma participação importantíssima de mulheres, né, em artigos publicados no Brasil, em torno de 72%. Se a gente entrar hoje no Google, por exemplo, a gente encontra várias chamadas para 72% de participação de mulheres em artigos, essa informação ela vem dessa publicação aqui, tá, da AWS, que o autor, os autores, né, eles fizeram um estudo, então, relacionados, né, a esses países, incluindo, né, aqui Portugal, a questão da Iberoamérica. Então, a gente vê que o Brasil ele tem uma participação interessante, aqui em torno de 72%, aí vem Guatemala, Portugal, e assim por diante. Então, ele tem uma publicação expressiva feita por mulheres, né, em seja como coordenadora de pesquisa, ou somente como autora ou coautora. Esse mesmo trabalho, né, ele mostra, aqui tá, as mulheres estão de azul, os homens estão de laranja, né, diferente do que a gente está acostumado a ver, mas ele mostra que em todas as áreas você tem também uma participação menor de mulheres, né, ciências da vida, né, também ciências agrárias, as engenharias, ciências sociais, e aqui no total, as mulheres, né, a gente tem aqui uma participação menor em relação ao homem. Então, uma diferença percentual, né, de 85% de homens para mulheres, 124%, 105%, 92% e assim por diante. Então, essa diferença ela acontece no Brasil, ela acontece, né, na América, nessa abordagem de ibero-americana, e ela vai acontecer também no artigo internacional que a gente verifica aqui, tá? Um autor de um trabalho de 2020, que inclusive ele fala que os dados do Brasil não entraram justamente porque os dados apresentavam falhas. Então, ele não conseguiu, né, mais adiante, vocês vão ver os continentes e os países que eles trabalharam. Então, né, mesmo a gente não tendo o Brasil aqui, a gente vê que reflete um pouco do que acontece também no Brasil, né? A gente tem um crescimento de quase 20%, né, mais de 20%, de 1945 para 2005, mas mesmo assim a gente ainda tem uma publicação de mulheres entre os autores, né, abaixo do que os homens, tá? De uns 72%, né, do total de autores, né, você tem aqui uma proporção de 26% de mulheres e 73,2% de homens. Quando começa a verificar as áreas, né, nesse mesmo estudo desses autores, a gente vê que a matemática tem uma porcentagem maior de homens e psicologia, né, uma porcentagem maior de mulheres em relação às outras áreas, né. Também a gente verifica que as ciências da vida e aqui a área também de humanidades, né, como nós vimos lá naqueles primeiros dados lá, né, daquelas duas autoras que estudaram a pós-graduação no Brasil. Então, também a proporção de autoras em outros continentes, ela reflete o que nós temos no Brasil, ou o Brasil reflete, né, o que nós temos em outros continentes. Talvez aqui, né, mostrando, se a gente pensar mais aqui na América Latina, América do Sul, né, nós temos aqui a Argentina, uma proporção, né, mais, vamos dizer, talvez mais próxima uma da outra, né, em relação a homens e mulheres, mas Portugal, né, talvez também próximo, um pouco próximo de uma taxa, uma proporção semelhante, a Rússia, mas em todos os outros países, né, a gente vê, ou continentes, a gente vê uma proporção maior de homens em relação a mulheres, né?
Então, não é um caso isolado, o Brasil não é um caso isolado, ele faz parte de um cenário mundial, que talvez tenha, sim, essa explicação, né, de mulheres estarem também executando outras atividades além de publicar, tá? Mas aí a gente começa a pensar, né, que coisa que é essa, né, nós que estamos na academia, que estamos dentro das universidades, seja como acadêmicos, professores, o tempo inteiro nós temos essa cobrança de artigo científico para lá, artigo científico para cá, e é Qualiscaps, é bolsa de CNPq, e assim adiante, né? Mas a gente tem que entender que nós optamos por fazer ciência, e a ciência, ela precisa ser comunicada, né? Ela precisa ser divulgada. Não tem por que fazer ciência se ela não for divulgada. Não existe guardar a ciência para si, né? O ser cientista não é só ter um instinto de procurar resposta para as coisas. Tem que ter um instinto também, né, de compartilhar, de divulgar o que vê, o que encontra. Por isso que existem vários princípios que regem a ciência, por exemplo, comunalismo, né? Não tem como você guardar, né? Você precisa divulgar, você tem que compartilhar, faz parte compartilhar a ciência, né? Você tem que ter a humildade de que aquele dado seu, ele é uma verdade para aquela situação, que pode vir um outro autor encontrar uma outra verdade numa situação que ele muda alguma coisa, né? Alguma questão metodológica. Então, a humildade de que você vai ser contestado, e é bom que você seja contestado ou que você corrobore, né? Quando você é citado, você tem que ser citado, pelo bem ou pelo mal, né? O mal, entre aspas, mas porque o seu trabalho, ele vai de encontro com um outro, ou porque ele foi, os resultados não foram coincidentes. Então, você precisa lidar com essa questão de ser criticado quando você é citado por um outro autor, né? Você tem que ter independência e desinteresse. Você não pode fazer uma ciência para agradar a um público especificamente, né? Hoje a gente tem um problema muito sério, porque nós precisamos fazer ciência com inovação, com atender, né, uma demanda de mercado, mas nós não podemos nos submeter a produzir, a fabricar resultado, né? Nós temos que ter essa independência. Então, muitas vezes, quem vai pagar a nossa pesquisa não vai ficar muito satisfeito com o resultado, mas a gente precisa de definir antes que nós vamos publicar, né? E esse nós vamos publicar, isso tudo é definido antes do resultado. E o desinteresse é em relação a forçar, né, um resultado. A gente tem que ter muito cuidado, porque nós temos um compromisso muito grande com a ciência, né? Então, forçar um resultado por um interesse definido do meu grupo de pesquisa, isso não combina com o princípio que rege a ciência, né? Eu tenho que ter um desinteresse no sentido de não querer ter um resultado de que a minha hipótese ela seja válida. Eu tenho que estar preparado para a minha hipótese não ser válida, né? Tenho que ter originalidade, que seja a originalidade de uma região para outra, que seja de uma análise estatística. Eu tenho que agregar, né? Eu tenho que fazer ciência para agregar. E isso tudo remete a uma neutralidade emocional, né? Quando eu não aprovo, não consigo afirmar uma hipótese, eu tenho que me desligar emocionalmente daquilo. E nós que orientamos, nós sabemos que isso é muito difícil para a gente estimular os nossos orientados a, de repente, escrever uma dissertação, escrever um artigo que é diferente do que ele queria, né? O resultado que ele achava que ia acontecer. Então, a gente precisa de auxiliá-lo para a gente chegar a uma maturidade, de ter essa neutralidade emocional. E, principalmente, a gente precisa ser organizado, ter um ceticismo organizado,
para a gente não perder tempo, né? Para a gente não ficar inventando a roda, pesquisando o sexo dos anjos, né? A gente precisa, então, ter um objetivo muito claro para nós e uma organização, um projeto muito, muito, vamos dizer assim, muito robusto do que nós queremos, para que a gente consiga terminar com um artigo bom, de impacto, que vai divulgar o resultado que nós encontramos. Tá? Então, existem várias receitas, né, para escrever artigo. Mas, vocês sabem, né, que eu acho que eu devo estar falando para a maioria de mulheres, mas se você coloca uma sequência errada, você vai lá e pega uma receita para fazer um bolo, se você coloca alguma coisa na sequência diferente, não dá certo. Há pouco tempo que eu descobri que se eu colocar o pó royal ou o fermento, qual que seja, para bater no liquidificador, o bolo não fica bom. Onde é que estava escrito isso? Né? Então, existem receitas e receitas e receitas, mas cada um desenvolve o seu jeito de escrever. Existe um fio condutor, né? Mas cada um vai achando o caminho que melhor se adequa, né, ao seu trabalho e à sua forma de escrever, né? Existem algumas coisas que são básicas, agora falando como editora e como avaliadora de artigo, algumas coisas que a gente busca num artigo, né? Primeira avaliação que é feita de um artigo não é em relação ao mérito do artigo, quanto ao avanço que ele tem em si, mas sim se realmente ele é um artigo de qualidade, se ele tem um enfoque científico. Então, eu escrevo um artigo com um objetivo. Eu preciso ter esse objetivo muito claro, muito definido, porque no resumo que vai ser usado no que eu vou encontrar no site de busca, aquele objetivo tem que estar claro. E se eu tenho esse objetivo definido, eu vou ter mais condições de terminar um trabalho de qualidade, tá? A questão de, às vezes, eu tenho vários resultados, cada resultado vai ter um objetivo, eu preciso conseguir expressar esse objetivo de uma forma mais ampla, mas também claro, tá? Então, o primeiro passo para eu escrever um artigo é eu ter um objetivo, porque quem vai avaliar vai procurar lá o objetivo. E esse objetivo, ele vai conduzir o meu trabalho até o final, né? Aí, depois que eu tenho aquele objetivo, eu vou decidir para onde que eu vou encaminhar. Pode ser que eu chegue lá no final e eu decida mandar para outro. Né? Mas eu tenho que decidir, eu vou mandar para um periódico que publica ciências básicas, um periódico que publica pesquisas aplicadas, é um periódico. Então, eu já tenho que ter em mente qual o periódico que eu vou encaminhar, porque eu vou precisar de estar atento às normas que aquele periódico publica dentro da política dele, né? Às vezes, o que eu tenho para publicar, ele não atende a um periódico que eu alto, mas o resultado que eu tenho, ele é importante, sim, para publicar num periódico A1. Então, essa questão de escolher o periódico, eu tenho que conhecer, né, a política daquele periódico, eu tenho que ler as diretrizes de publicação, eu tenho que entrar lá e ver quanto tempo que aquele periódico demora para publicar, eu tenho que ver o custo, eu tenho que ver se ele é open access, eu tenho que conhecer para quem eu vou escrever, né? Quando eu leio os guias com as diretrizes, quando eu folheio alguns artigos, eu consigo, então, ter mais claro se aquele artigo que eu quero escrever, ele é um artigo aceitável por aquele periódico, e se os dados que eu estou querendo divulgar, se eles estão
adequados, né, para o nível de publicação que aquele periódico tem. Tá? Então, essa ligação, né, com os guias de diretrizes para autores, ela é muito importante. E aí a gente esbarra em outra coisa que hoje é questão de custo, né, questão de número de autores. Então, nós vamos chegando numa situação que muitas vezes vai dificultando, né? Ela está quebrando muitos paradigmas, né, em relação ao que é correto, né? Tem que ter um resultado de discussão junto ou separado, ele tem uma estrutura, né? Ele começa com uma introdução, essa introdução colocar ali, apresentar aquele artigo, tá? Nós vamos encontrar na literatura alguns artigos que usam uma sequência diferente. Tá? Às vezes ele traz uma introdução e um resultado, só depois vem a metodologia, mas indiferente da ordem, né, nós estamos acostumados com essa ordem catedrática, né, introdução com objetivo, metodologia, resultado, discussão, conclusão. Mas hoje nós temos periódicos que já têm uma sequência diferente de publicação. Ele começa, né, de uma introdução, partindo para um resultado, né, junto o resultado com uma introdução, e depois que ele vai apresentar a metodologia. Mas, indiferente de qual é a sequência, essa introdução ela é necessária para eu responder essas perguntas, né? Então, os editores têm lá, do que se trata o assunto? Ah, por que fez esse artigo? Legal. O que sabia sobre o assunto? Vai agregar? Vai. Vai chover no molhado? Eu não vou gastar um tempo chovendo no molhado. Entende? Por mais que, como editor de periódico, eu queira mais artigos para serem citados, mais publicações, eu tenho que zelar pela qualidade do artigo que está chegando para eu conduzir para os autores, para os editores de seção avaliar. Então, se vai chover num molhado, não vai trazer, não vai agregar ou perder tempo conduzindo esse artigo para frente. Tá certo? Depois, a gente vai estar atento ao método, né? Essa questão do método, gente, nós vamos ver que hoje já existe um conceito que se chama FAIR, tá? Nós vamos ver um pouco mais adiante. O que a ciência aberta, ela busca hoje é que toda pesquisa ela tem que ser replicável. Ela vai ser replicável quando eu tenho um método muito bem descrito, né? Eu não preciso descrever uma metodologia que eu fiz exatamente igual. Eu cito o autor, mas o que eu adequei, o que eu adaptei, o que eu criei, eu preciso deixar muito claro para ele ser repetido. Né? A questão de ter humildade de oferecer o meu conhecimento para o outro, quando eu coloco no artigo, e eu ter aquele princípio de comunalismo, né? Que é para eu dividir o conhecimento que eu tive. Então, às vezes, simplesmente mudar uma sequência, né? Como eu falei lá no início, a hora de colocar o pó royal, se eu bato ou não bato o pó royal no liquidificador, é o que tem também na pesquisa, né? Às vezes, a sequência em que eu coloquei um determinado reagente no meio de cultura, que eu fiz um determinado procedimento, uma temperatura que eu usei para extrair um DNA, um método que eu usei, que eu tive que agrupar os dados de alguma maneira, né? Então, ele tem que estar muito bem descrito e eu tenho que ter foco em ética, tá? Aspectos éticos. Por quê?
se eu começo a forjar dados, né, a forjar resultados que não são compatíveis com aquela metodologia que eu escrevi, eu vou passar vergonha. Não é isso? Porque alguém vai contestar a minha publicação em algum momento, isso acontece na ciência, né? Então, os procedimentos, a questão amostral, o cenário da pesquisa, isso tudo eu vou ter que ter um tempo dedicado para eu descrever de uma forma correta. Para o editor de sessão, o avaliador, ele saiba, não, realmente foi assim que esse trabalho foi feito. Né? Então, isso é o que se espera de método dentro de um artigo científico. Os resultados, né? Então, o que foi encontrado? Eu não quero saber, né, como avaliador, se você esperava aquele resultado, se você gostou, se você não gostou. Eu quero saber o que você encontrou e o que foi revelado nessa sua investigação, né? Talvez tenha sido revelado uma coisa que não estava dentro do seu objetivo. À medida que a sua pesquisa foi sendo desenvolvida, você foi despertado para um outro caminho que te trouxe um outro resultado. Então, esses resultados, eles têm que ser apresentados de uma forma clara, né? A tabela não fala nada, eu tenho que ter um título que vai permitir o autor ler o título e ele saber o que foi feito, onde foi feito, como foi feito, quando foi feito, e o que é dele e o que ele pegou de outra pessoa. Né? Qual estatística que ele fez? Eu tenho que ter um conhecimento mínimo, né, de que aquela letrinha lá, maiúscula ou minúscula, na linha ou na coluna, ou um asterisco, 2 asteriscos, 3 asteriscos, eles me indicam a estatística que foi feita. Né? Eu preciso ter um gráfico muito bem feito, que eu vou bater o olho, talvez eu não precise de ler todo o artigo. Nós vamos ver que nos periódicos de maior impacto, hoje, existe um sumário infográfico, ou resumo infográfico, né? Quando eu entro lá, por exemplo, em alguma plataforma, na Elsevier, né, ou Elsevier, a gente nem se atreve muito a saber como que pronuncia esses termos, né, porque cada hora a gente ouve de uma forma, mas a gente consegue ver lá vários artigos lá. Por exemplo, você entra na Plus One, tem lá resumo infográfico. Tudo de figurinha, tudo desenho. Sim, é com aquele desenho que o leitor ele consegue entender muito bem o que você alcançou. Se naquele desenho, naquela figura, ela tem um caminho que percorreu ali dentro de uma metodologia que levou aquele resultado, então isso já vai despertar o leitor para aquele trabalho, já vai trazer uma informação que talvez não seja adequada para aquela pesquisa, ele parte para outra. Tá? Então, nós vamos ter que nos acostumar com a questão dos resumos infográficos, que é o caminho também, é mais um desafio que a gente tem dentro da publicação científica, né? Essa questão dos resultados, a gente precisa discutir, não é isso? A gente precisa ter a ciência, né, a consciência de que aquele resultado ali, eu preciso ter uma explicação científica para ele. Não é só achei que esse é maior que aquele, e o P foi maior que não sei o quê. Não é isso. Né? A gente não quer ler uma discussão falando de P, não. Eu quero ler uma discussão que já vai estar lá a explicação, e que o pesquisador ele está discutindo aquele dado porque ele teve uma significância no resultado. E aí, eu me lembro, quando eu comecei a fazer iniciação científica, meu orientador, isso é nos primórdios, viu, gente? O meu orientador falava assim, não faça uma coxa de retalho. Ai, que raiva que eu tinha daquilo. Mas hoje eu vejo, a todo momento a gente encontra coxa de retalho mal feita, nem é um patchwork. Né? Se for um patchwork, que lindo que fica, mas uma coxa de retalho mal feita. Ou então, uma fofoca terrível. Não sei quem falou não sei o quê, não sei quem falou não sei o quê, mais não sei quem falou não sei o quê. Não é desse jeito que a gente quer uma discussão de um artigo científico
para ser divulgado com ciência, né? Eu preciso mostrar o que agrega, tá, aquele resultado que eu tenho e ter um embasamento científico para ele, né? Qual é o significado daquele resultado cientificamente? Eu vou ter que ter um estudo muito aprofundado dos meus resultados para eu discuti-los. E essa discussão é o que vai trazer informação para uma outra pesquisa, né? As citações que a gente vai usar numa outra, eu uso um autor para eu citá-lo quando o resultado dele me deu segurança para o que ele discutiu. E muitas vezes, gente, o editor, ele devolve o artigo porque ele não está discutido, né? O editor de sessão, que é aquele que já vai ter um conhecimento sobre o assunto, ele vai devolver porque o resultado não foi discutido. Ele vem a tabela 1, fala que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tudo que está na tabela vem escrito no texto. A tabela 2, não sei o que, tudo de novo. O gráfico de novo, tá? Então, não é dessa maneira que nós somos desafiados hoje a fazer publicação científica, tá? Muitas coisas, né, nós vamos ali terminando a discussão, a conclusão, a gente vê que nós precisamos complementar, né? Hoje nós já temos aí uma abertura muito grande para a gente colocar como documentos suplementares os bancos de dados que nós usamos. E é uma tendência a usar banco de dados, né? Disponibilizar o banco de dados daquele artigo. Ao invés de eu colocar lá só o gráfico, eu vou colocar a planilha que serviu para eu usar, para eu produzir aquele gráfico. Então, essa complementação, às vezes, ela me traz informações importantíssimas, que não coube lá nos 4.000 caracteres que aquele periódico pede para eu fazer um artigo com 4.000 caracteres, com 6.000 caracteres. Mas nos dados complementares eu consigo fazer isso, né? Às vezes, as 15 páginas, incluindo tabelas e figuras, não foram suficientes, mas eu posso colocar algum documento anexo. Hoje, todas as plataformas, até uma mais simples que a gente usa, que é a OJS, ela permite você anexar o artigo, né, o texto, e anexar outros documentos que você achar importante. Um esquema, para ficar mais claro, um banco de dados, outras informações. Então, a gente precisa complementar aquele texto que foi escrito dentro daquelas normas, para a gente deixar mais claro o trabalho que nós desenvolvemos. Outra coisa, gente, que é muito importante é revisão de texto, né? Revisar. Não é revisão dos avaliadores, mas revisão pelos autores. A gente tem visto, né, bastante coisas, bastante discussões em torno de quem é autor, né? Quem é coautor. Quem decide quem é o autor do meu de ter uma participação ali, né? Só coletar dados, né? Mas o quanto foi importante coletar aquele dado? Né? Não adianta a gente, às vezes, querer colocar ali um número grande de autores que não tenha participação, isso é uma questão ética, mas também eu tenho que valorizar todo mundo que participou de alguma forma, né? Existem hoje vários documentos sobre boas práticas de pesquisa. E quem é o autor, ele é definido pelo autor, pelo responsável, né? Pelo autor correspondente, ele que arca com as consequências de colocar um autor ali. E, às vezes, por que eu estou falando isso, gente? Porque aqueles autores que estão ali, eles precisam ter ciência daquele texto que está sendo escrito, e é nesse momento que ele vai me ajudar a revisar. Às vezes, eu estou vendo tantas vezes aquele parágrafo, aquela figura, que eu não enxergo. E o meu artigo vai ser devolvido, não vai ser nem passado para avaliação, porque ele tem erros grosseiros, tá? Erros que, às vezes, quando eu começo a ler, eu tiro um parágrafo, tiro um pedaço da linha. Então, essa questão de revisar, ela é muito importante, porque a forma como chega esse artigo ali,
com erros grosseiros, pode estar tirando a oportunidade de uma publicação de um trabalho importantíssimo, tá? De um conteúdo muito grande. A metodologia, como editor de sessão, né, a gente trabalha sempre como editor de sessão, porque ele não vai saber todas as áreas, né? Por exemplo, um editor, nós temos hoje uma parceria com a professora do Instituto, que ela é editora de sessão da parte de medicina veterinária, dentro do caderno de ciências agrárias, e o de zootecnia também, né? A professora Eliane, não significa que ela vai ter condições de julgar todos os artigos que chegarem para ela. Essa não é a função dela como editora de sessão. Ela nem julga, ela encaminha, ela procura, né, parceiros para fazer avaliação. E quando esse trabalho tem metodologia errada, quando chega lá naquele especialista da área, ele vai ver e ele vai devolver o seu artigo, né? Então, metodologicamente correto é importante, eticamente correto, metodologicamente correto, dentro das normas, isso tudo vai auxiliar, tá, tanto na rapidez de publicação do artigo, como na qualidade do artigo. Hoje a gente fica muito atento, porque às vezes você dá de cara com um artigo com erro que o editor de sessão não viu, o avaliador não viu, e o editor também não viu. Então, esse estar metodologicamente correto inclui várias coisas, né? Inclui você fazer uma revisão mesmo bem criteriosa daquele artigo. Assegurar que não há falhas na redação, né? Que você citou um tipo de, por exemplo, né, o que nós já encontramos, cita uma análise e o resultado não é compatível com aquela análise, né? Você não chegaria àquele resultado que está sendo apresentado de acordo com aquela análise que foi feita, né? Então, o que aconteceu? Às vezes você copiou uma metodologia do projeto que virou um artigo e foi feita outra coisa e você não verificou ali, tá? Então, a qualidade da redação, ela mistura junto com o método. Quando a gente submete o artigo, né, a gente sabe que ele vai ser avaliado, né? A gente submete para ele ser avaliado. Aí vai começar, então, um relacionamento nosso com o editor e revisor. E quanto tempo que vai e volta, vai depender da qualidade do artigo que foi encaminhado. Às vezes, esse tempo que vai e volta, ele vai muito tempo, né? Existe uma corrida hoje dos editores e dos periódicos de diminuir o tempo de publicação para evitar que o dado não seja perdido, né? Para evitar que eu use uma publicação de 2020, mas que usou um dado de 2017. Isso por quê? O artigo só saiu em 2020, mas os dados foram analisados em 2017, 2018. Então, esse lidar com os editores e com os revisores é muito importante, porque quando eu tenho esse trânsito, né, saudável entre com editor e com revisor, eu consigo mostrar para eles o que eu fiz e também entender que ele quer que eu responda, tá? Quando ele me devolve o artigo, ele vai me pedir alguma coisa e eu preciso responder, tá? Uma das coisas que é muito difícil da gente lidar é quando o autor responde, né, devolve o artigo como se ele tivesse corrigido e você vai verificar não corrigido. Então, a gente encaminha o artigo dizendo, deixa destacado no texto as correções que você fez. Tá certo? E outra coisa, não vou corrigir da forma que o autor pediu, então eu vou dizer por que eu não vou corrigir. Né? Às vezes é solicitado que eu faça um tipo de correção, porque o autor não conseguiu entender o que eu quis mostrar. Não é? Então, é a hora de reescrever,
redigir de uma forma mais clara, usar uma discussão mais direcionada. Eu tenho que encontrar uma forma de mostrar para o autor que ele está me cobrando uma coisa que não é pertinente. Não é pertinente por quê? Porque quando eu escrevi, eu não consegui escrever de uma forma clara, tá? Então, esse caminho aqui, gente, ele é doloroso, tá? Esse coitado aqui, ó, tá, o editor, ele sofre. Ele sofre por quê? Não existe, né, uma formação para isso. Agora que estão começando os cursos, né? Então, vai muito assim mesmo de vontade de fazer, né? Então, a gente aprende muita coisa, é muito rico o aprendizado nesse papel aqui, tá? Desse coitadinho aqui, desse editor, esse que está até meio careca e com cabelo branco. Por quê? A gente recebe o artigo, faz uma análise, tá? E esse editor aqui, ó, eu posso ter recomendável, fortemente recomendável, que eu não faça isso aqui de uma vez. Que eu tenha aqui no meio um editor de seção. Só se eu tiver uma revista muito, por exemplo, eu trabalho com bactérias multiresistentes. Se eu estivesse publicando só de bactérias multiresistentes, eu conseguiria, talvez, fazer um crivo aqui e passar direto para o avaliador. Mas não é dessa forma, né? Não é tão simples assim. Então, quando eu passo para esse avaliador, eu tenho que ter aqui no meio um editor de seção. E esse editor de seção, ele vai atrás desses caboclinhos aqui, ó, dessas mocinhas aqui, que nem sempre aceita. E ele está lá um mês para ela aceitar. Ela não fala nada, ela fica calada, não responde se vai avaliar ou se não vai. Quando ela avalia, aí ela te devolve, né? Você tem que voltar para esse senhorzinho aqui de novo. Aí esse senhorzinho vai corrigir e vai vir para cá de novo. E às vezes fica isso aqui. E vai, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta. E esse caboclinho aqui ainda te passa um e-mail perguntando quando que vai publicar. Então, na política de publicação do periódico, existe uma data lá, mais ou menos estabelecida, do tempo para publicação, tá? Mas quanto mais rápido for publicado, melhor. Né? Então, né, se você está participando desse evento, se você foi convidado para avaliar algum artigo, colabore. Colabore porque você vai estar fazendo ciência também. Um trabalho que hoje ele está sendo mais valorizado, tá? Existe uma plataforma que se chama Publons. Nessa plataforma, você consegue depositar, né? Uma palavra, assim, não sei se é essa, depositar, mas você informa naquela plataforma ali os artigos que você avaliou. Não é o título do artigo, né? Você informa ali o periódico que você usou, avaliou, tá? Então, esse caminho aqui, ó, ele vai e volta, tá? Quando ele é aprovado, essa versão aprovada, ela vai para a editoração. Quando ela chega na editoração, graças a Deus, hoje nós temos uma rapidez muito grande na publicação, porque nós temos fluxo contínuo, né? A gente vai falar agora mesmo sobre isso. Mas, quando o avaliador aqui voltou para o editor, você pede para ele corrigir citações, para corrigir referência, volta errado. Você pede de novo, volta errado. Quando esse mocinho aqui, ó, vai fazer o hiperlink, tá, do endereço lá que você colocou lá na referência com aquela citação, que é o que é altissimamente recomendado hoje, não está certo. Porque às vezes você copiou o endereço eletrônico, faltando letras, sei lá o que passa na cabeça das pessoas, entendeu? A gente não... Aquele endereço, tudo bem, você passa em cima, ele vai responder como se ele tivesse ativado, mas você não consegue encontrar aquele endereço na internet, tá? Então, às vezes, o que demora um pouco aqui entre estar aprovado e publicar são correções que ainda devem ser feitas aqui nesse processo editorial, tá?
Depois que terminou a escrita, esse caminho aqui, ele também é muito difícil até ele chegar nesse leitor. Quando ele chega aqui, ele precisa ser citado. Se ele não for citado, não vai valer de nada. Entendeu? O que vai valorizar o seu trabalho é se ele foi citado. E para ele ser citado, ele tem que estar muito bem escrito. E qual que é, o objetivo de um editor publicar um trabalho que não vai ser citado? Nenhum. Tá? Então, né, hoje nós temos vários desafios, vários, né? A gente tem aqui, olha que legal, nós mulheres aqui, olha, uma chupeta, um carrinho de neném, uma roupinha de neném, uma comidinha lá que eu vou ter que preparar para minha família, e junto com isso, eu tenho isso tudo, ó, um nenenzinho aqui, eu tenho, olha, um monte de coisa, mas um tanto de coisa para fazer com qualidade, né? Com muita qualidade. Então, isso é um desafio cada dia maior, né? E aí, a gente hoje, nessa situação, né? Não estou falando hoje, tá? Esses dias, mas de uns 5 anos para cá, a gente tem a ciência aberta como uma bandeira muito, muito forte, né, no meio científico. Antes, né, a gente tinha uma ciência fechada, mas o que é isso, né? Se eu estou fazendo ciência, como que essa ciência é fechada, né? Fechada no sentido de que eu publico, os periódicos publicam somente com custos altíssimos. Antes, né, eu tinha que ter, na minha biblioteca, tinha que ter aquele periódico impresso para eu consultar. Quando eu fiz meu mestrado, eu fiz um levantamento de dados usando um índex, né, no papel, que eu ia lá e fazia fichinha lá na outra ficha. Hoje é tudo muito rápido, é tudo na internet, é o que a gente fala ciência aberta, ciência cidadã, né? E aí começa a ter muitos prós dessa ciência aberta, mas começa a ter também contra, porque o ser humano ele é terrível, né? Ele pode usar dessas facilidades da ciência aberta para publicar porcaria, né? Para fazer fake de tudo, para plagiar, para... Então, na ciência aberta, é uma luta, né, constante, e a ciência fechada, ela resguardava algumas coisas, porque não significa que não existia plágio também, né? Então, esse desafio da ciência aberta é da gente entender, né, que essa ciência, ela já devia estar sendo feita desde antes, ó. É uma atividade praticada de modo aberto, para que todos possam saber o que eu estou fazendo, colaborativo, transparente, né? Tanto que nós vamos ver que eu posso publicar hoje os meus cadernos de laboratório, e tem que ser para todos os domínios de conhecimento, não é só para quem vai para dentro do laboratório, é em todas as áreas. Então, ela é uma área, né, que hoje a gente tem cursos específicos para ciência aberta, nós temos a Fiocruz, tá? Nós temos a ABEC, nós temos Cielo no Brasil, que estão aí junto, né, com outros indexadores internacionais, nessa bandeira aí da ciência aberta, tá? Então, existem algumas regras fundamentais. Ela tem que ser acessível, né? Para um robô, um computador ou para as pessoas. Ela tem que usar um código, né, de identificação que um computador consegue identificar. Um termo de busca que seja expressivo, ela tem que estar num ambiente que um computador consegue identificar, que uma pessoa consegue identificar, e num ambiente que seja de fácil acesso, e que seja gratuito. Né? Aí é o problema maior, ser gratuito. E que tem que ser transparente, eu não posso usar meio termos, eu não posso esconder o leite aqui. Aí eu tenho que mostrar porque o meu princípio de ciência aberta, e que deveria, né, usar os princípios lá do início, é de que é uma ciência para todo mundo, é uma ciência cidadã. Então,
Hoje, as capacitações que existem em torno de ciência aberta é justamente para encontrar o caminho de tornar essa ciência mais barata, tá? E mais acessível. Aí, ela vai em várias dimensões que eu poderia ficar um tempo aqui falando, né? Mas se a gente pegar aqui, olha, todos os periódicos hoje, os portais, né, de periódicos, você vai ver lá o símbolozinho do Facebook, do Instagram, do Twitter, porque as redes sociais, elas passaram a ser respeitadas muito na divulgação da ciência, né? É uma responsabilidade de quem está lendo, de fazer o crivo ali. Não é isso? Mas eu posso encontrar na rede social um link que vai me levar a um artigo importantíssimo, interessantíssimo, né? Nós temos hoje, por exemplo, a questão de ter dados abertos, que eu posso acessar um artigo que vai ter ali todos os dados que foram usados para aquela publicação, né? Um caderno de laboratório, recurso educacional, gente, o que a gente está fazendo? Colocando tudo quanto é aula hoje para acesso, né, dos alunos. A gente usa vários vídeos para nós aumentarmos, né, o conteúdo, vamos dizer assim, as ferramentas para as nossas aulas. E a gente tem hoje uma ciência de acesso aberto, que ela pode ser revisada pela comunidade toda. Não vai ser revisado, não vai ser uma peer review, tá? É uma revisão por pares aberta, não é mais uma revisão cega, né? Então, isso dá uma embaralhada total na cabeça da gente, né? Porque o acesso aberto é esse símbolozinho aqui, esse cadeado que a gente vê, né, nos periódicos, ou até lá mesmo, quando eu acesso lá na plataforma CAPES, eu vejo lá um cadeadozinho desse aqui, está falando que é uma disponibilização livre na internet, sem qualquer barreira. Ela não deve ter uma barreira de curso, de registro, de login, tá? E ela não pode ter nenhuma limitação de ser reutilizada. Eu não posso falar que aquela ciência não vai ser reutilizada. Os direitos autorais daquele artigo, ele passa, né, a ser um direito autoral de todo, não tem mais esse direito autoral. Eu estou concordando que aquele periódico, ele divulgue, sim, aquele artigo. Então, eu estou preparando um trabalho que vai cair na boca do mundo, e é isso que eu quero. É um trabalho que seja muito falado, muito citado, muito divulgado, e que esse acesso aberto vai permitir que isso aconteça, tá? Desculpa, gente, aqui. Então, nós temos duas vias. A via verde, que são os repositórios, né, que são, por exemplo, né, tem a Arca da Fiocruz, né, nós temos alguns repositórios da USP, a UFMG hoje está alimentando, tá, o repositório dela de trabalhos, de teses, de dissertações, e esse repositório, o autor, ele pode colocar aquele artigo naquele repositório. Por exemplo, tá, sumários.org. Ele é um indexador? Não, ele é um repositório, tá? Ele funciona como indexador, mas eu preciso ir lá no sumário e colocar todos os artigos do Caderno de Ciências Agrárias lá dentro. Entenderam a diferença? Então, ele é aberto porque quando eu coloco lá no sumários.org, a pessoa vai usar alguma base, se ele for fazer uma busca dentro das sumários, ele vai encontrar ali um artigo que eu coloquei, não porque foi automaticamente a forma de colocar aquele artigo ali. Diferente do acesso aberto, que é quando eu uso a OJS. Tá? A plataforma que o Caderno de Ciências Agrárias está hoje, seja Scholar One, né, seja a OJS, ou qual seja a plataforma da Elsevier, eu tenho ali uma política de acesso aberto, né? O que é isso? É a chamada via dourada, né? Que tudo que está ali dentro é possível de ser acessado, tá? Então, nós temos aí, né, para complicar até uma discussão muito grande, nós temos uma via dourada pura e uma via dourada híbrida. O que é a via dourada pura? Sem taxa, sem nenhuma barreira financeira, tá certo?
é o que todos os periódicos estão correndo atrás, para que isso seja possível, né? E com taxa, existe uma barreira financeira, porque, por exemplo, se eu não solicitar um pagamento que seja para o diagramador, eu não consigo, né, publicar aquele artigo, porque eu preciso pagar alguém que vai fazer o serviço de diagramação. E o caminho hoje ele está tão rápido para essa via dourada pura, sem taxa, que existem os programas que o autor ele joga o artigo dentro de um template e ele já vai ficar formatado ali, ele vai só depois ser publicado. Né? Mas isso é tudo muito rápido que vem acontecendo e a gente precisa ficar atento a isso. Tá? Já a via híbrida são aqueles periódicos que te dão a opção de escolher. Né? Se você quiser um sistema aberto, você vai pagar. Se você quiser um sistema fechado, você não paga, mas então, como você não paga, as pessoas só vão acessar aquele artigo se elas pagarem, então o número de citações vai ser reduzido, né? Então, dentro daquela mesma publicação, eu encontro lá, por exemplo, Life Science, tá? É um periódico A1. Eu encontro... eu estou falando isso, gente, porque nós estávamos preparando um artigo para Life Science, que fica em R$5.000. Como? Metade do salário para publicar. Então, aí tem lá na Life Science, tem artigos que são pagos e artigos que não são pagos. Eu posso escolher. Então, aquele artigo, se eu escolho que eu não vou pagar, quando a pessoa vai acessar, ela vai pagar para acessar. Mas ela não vai me citar com tanta facilidade, né? Então, essas são barreiras que a gente ainda tem que passar por elas. Então, hoje, o FAIR, tá, os princípios FAIR de uma ciência localizável, acessível, interoperável, né, que eu consiga ter esse fluxo de trabalho usando as publicações, que os dados sejam claros, escritos de uma forma clara e reutilizada, são os artigos que hoje, indiferente do nível de classificação do periódico, todos os editores estão correndo atrás, tá? De artigos com esses princípios chamados princípios FAIR. E aí a gente tem várias barreiras, barreira comercial, desconhecimento do acesso aberto, dos benefícios do acesso aberto, o sistema de recompensa, né? Então, por exemplo, a CAPES, ela cisma que tem um Qualis. Uma revista de um fator de impacto altíssimo, ele pode ter um Qualis baixíssimo na minha área. Esse Qualis único agora, a gente ainda está nessa história, né? Nós estamos sem saber o que vai acontecer. A era DC, né, depois do corona, é uma era obscura para nós em vários sentidos, mas na era AC, a gente sabia que o periódico Qualis, A1 numa área e, sei lá, B, não sei nem que B que era na outra, né, uma discrepância, sendo que o mundo não enxerga Qualis CAPES, o mundo enxerga fator de impacto, que é dado por quê? Pelo número de vezes que o seu artigo foi acessado e foi citado. Não é? Não é porque a área das ciências agrárias ela vai ter uma avaliação diferente da área da ciência da saúde. Entenderam, gente? Eu publico um artigo que na área de medicina veterinária ele é um periódico A1, e na área de zootecnia, eu estou falando de vivência minha, na área de zootecnia e recurso pesqueiro, ela é B3. Eu sei que isso acontece em todas as áreas, né? Isso por quê? Porque tem uma dificuldade aí de reconhecimento. Eu só vou ter uma bolsa no CNPq de acordo com a minha produtividade, que é em cima do Qualis, que não é em cima de um fator internacional, né? E aí, dentro da minha instituição, eu também vou ser avaliado por isso, por esse sistema de recompensa, né? Nós todos somos avaliados, nós temos que apresentar relatórios, que essa publicação, em termos de Qualis, ela vai interferir também nessa nossa avaliação, principalmente, por exemplo, né, na minha instituição existe um edital de pagar taxa de publicação de artigo, que só publica
só paga artigo acima de B2, não é o B2 novo, tá? É o B2 antigo, porque B2 novo hoje, na área que eu estou na pós-graduação, ele nem tem valor, tá? Só tem acima de A. Então, de A1 até A4, né? Que é outra coisa que a gente vai ter que aprender a viver com isso. Então, é complicado, né? Então, são várias barreiras que a gente atravessa e nós não podemos fugir dessas barreiras ao escrever um artigo, tá? Então, a gente tem CAPS, CNPq para um lado, a Via Dourada para o outro, e a gente pulando aí essa cerca, né? Da CAPS para o CNPq, da Via Dourada e assim por diante. Aí, nessa busca, né, de divulgar o mais rápido possível a ciência, que está sempre sendo necessário, né? Nós temos aí dois mecanismos que os periódicos passaram a utilizar, que é o Ahead of Print e a publicação contínua, desculpa. O Ahead of Print, ela é uma publicação antecipada. O que é isso? Tem periódico que está publicando o número 5, mas ele já tem aprovado e divulgado, com DOI e tudo, artigos que vão ser publicados no volume 10, que sairá lá em outubro. Isso é ruim? Não, gente, isso é ótimo. É ótimo, mas por que ele fez isso? Porque ele usa publicações seriadas. Tá certo? Quando ele coloca lá, ele registra lá o periódico como uma publicação semestral, quadrimestral, ele tem um limite, um número, né, de artigos que vai entrar naquele número. Por quê, gente? Porque quem indexa lá a Web of Science, a Science, que indexa aquele periódico, Cielo, né? Quando eles fazem essa indexação, existe uma tabela que eles vão checar lá. Se você falou que você ia publicar quadrimestral com o mínimo de 40 artigos por volume, nesses artigos, 1% era de pesquisadores da sua instituição, você tem que seguir esse contrato que você fez, esse modelo que você criou. Tá? Então, por isso que existe as publicações de pré-print. Tem menos valor? Não, gente, não tem. Porque todo mundo hoje tem DOI. Então, aquele DOI, ele não vai mudar. Tá? Ele é uma head of print, ele vai ser publicado ainda. Mas ele já está lá na internet, ele vai ser publicado dentro de um número da revista. E a publicação de modalidade contínua é que nós passamos a usar, é que à medida que o artigo vai sendo aprovado, ele vai ser publicado. Tá? Eu estou gravando essa apresentação dia 2 de maio. Tá? Ontem eu liberei 2 artigos que hoje eu tenho que postar. Publicar, fazer metadado, publicar, aí eu vou divulgar que eles já estão sendo publicados. Se eu tivesse na modalidade quadrimestral, que a gente tinha antes, artigos que eu publiquei, né, eu disponibilizei, tá? Eu autorizei como editora, na primeira semana de janeiro, nosso segundo número do quadrimestre, eu estaria recebendo artigos para avaliar que eu só ia publicar em agosto. A contínua, não. Todos os dias que eu tiver artigo aprovado, editorado, finalizado, metadados ok, autorizou o RCID, tá? Na internet, tá? Então, isso acelera, né, as publicações. E aí nós temos uma novidade muito grande agora, que são os pré-prints, né? Se você entra lá para procurar lá o SARS-CoV-2, COVID, está cheio de artigo pré-print. O que é isso? Esse caminho aqui, publicação em repositório, diferente daqueles repositórios lá da Via Verde, tá? São repositórios de publicação de artigos de pré-print, tá? Que eu vou mostrar depois. Então, né, esse caminho aqui é o caminho do peer review, tá? Que é o que nós conversamos sobre ele, que ele é mais demorado. E do pré-print, ó, no dia que eu mando para um repositório de pré-print, eu mando para um jornal. Editor que definiu, né, as normas, por exemplo, a Cielo, ela tem um repositório de pré-print,
tá? Ela recebe o artigo, ela tem normas para ele ser um preprint, ela recebe aquele artigo no dia que ela aprovou, do dia, não passa por ninguém, ele já vai estar disponível, tá? Paralelamente, aquele artigo vai ser encaminhado para uma revista que vai chegar no editor, que vai chegar nos avaliadores e que vão embora. Publicado só daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos. Quais são os prós e os contras? Os benefícios dessa ciência aberta, eles são muito grandes, né? Nós terminamos um projeto que a gente usou vários artigos de preprint. Eu preciso ler um artigo de preprint e ter ciência de que pode chegar um outro artigo depois e desbancar ele. Ele não passou para o avaliador, mas eu estou numa situação que eu estou acreditando que aquele grupo de pesquisadores, eu já vi ali quando ele cita outros artigos dele, ele está dentro de um grupo de pesquisa que está trabalhando. A metodologia é uma metodologia que eu estou vendo que ela é uma metodologia legal, né? Eu, como leitora, tá? Ou eu estou pesquisando um artigo, né? Que eu vejo que não é uma coisa muito boa, eu não vou citar ele como pré-print, eu não vou correr o risco, tá certo? Esse pré-print, ele vai ter um DOI, tá? Ele tem o mesmo valor, em termos de, para eu citar nas referências, que o outro, porque ainda não tem identificado nenhum problema ético, moral, em relação aos pré-prints, né? Mas é uma realidade que existe. Se eu tivesse hoje um artigo pré-print de Covid, na hora eu ia colocar ele. Tá? Um artigo pronto, eu ia colocar. Por quê? É um assunto que está em alta. Aquela informação que eu consegui ali, ela é uma informação que vai ser muito importante para muitas outras pesquisas, né? Então, hoje, a publicação sobre Covid, ela está por hora, gente. Uma hora para outra, um artigo que eu publiquei, já tem um outro que já foi publicado em cima dele, mais interessante ainda. Isso tudo por causa do pré-print. Então, quem é o avaliado, o revisor? A sociedade. Quem faz o peer review? Existe peer review aqui? Não existe. Né? É uma avaliação por pares aberta, ela não é cega. Todo mundo pode cair matando em cima daquele periódico, ou enaltecer, daquele artigo, desculpa, ou cair matando em cima dele, tá? Então, é uma outra opção que nós temos hoje de publicações. Então, a gente tem a Cielo, tem a OPS, a Bio, tem o Preprint, BMJ, tem vários repositórios de preprint que estão publicando muitos artigos aí nesse momento. E para finalizar, né, então, tem 3 termos, né, que passaram a povoar a nossa mente nos últimos tempos. DOI. O periódico, vocês têm DOI no artigo, no seu periódico? Aí é o DOI mesmo para editor, porque não é fácil você conseguir DOI. É caro, tá? A Crossref, ela atribui o DOI. Esse DOI, ele pode ser um DOI individual para o periódico, ou ele pode ser um DOI para a editora, ou um DOI de artigo, tá? Que não é recomendável um DOI de artigo isolado, tá certo? Por quê? A Crossref, ela tem uma sequência numérica, né? Vocês vão ver lá que o DOI, ele começa com uma sequência numérica, e ele vai passando, né? Primeiro, essa sequência identifica a instituição, depois ela identifica o periódico e ela termina com a identificação do artigo. Então, é um objeto, é um identificador de objetos. Tá? Uma tese pode ter um DOI, uma dissertação pode ter um DOI, um livro pode ter um DOI. Então, ele é atribuído a vários tipos de publicações via internet, né? Para ser identificado via internet. E a Crossref, ela faz esse trabalho, tá? É mais barato ser feito pela instituição, mas esse documento, aquele endereço, né, do DOI, vai facilitar a localização, vai tornar o artigo mais fácil de ser localizado, vai permitir todos aqueles princípios FAIR da ciência aberta, tá? Então,
para ter DOI, eu preciso ter o ORCID do autor. É uma comunicação que existe, né? É um código que ele é daquele autor. Gente, meu nome é Ana Cristina Almeida, A.C, tem Ana Clara Almeida, Ana Cecília Almeida, Amarildo Aparecido Almeida, não é? Entenderam? Amarildo Aparecido não, né? Antônio Carlos Almeida. Vocês entenderam o que o ORCID faz? O meu ORCID, ele é meu, em qualquer local, qualquer periódico, qualquer publicação, eu identifico com o ORCID. Eu não vou usar artigo de outras pessoas como se eu fosse autora, e nem os autores vão usar os meus artigos. Por isso que o periódico ele vai te pedir para você autorizar o acesso ao ORCID. Quando ele autoriza o acesso, vai aparecer aquela bolinha verde com o ID dentro, no autor, e ele automaticamente, qualquer pessoa pode te conhecer. Clica lá naquele seu ORCID e vai direto lá na base do ORCID, onde você deve colocar ali os seus dados de identificação. O Lattes, hoje, ele comunica com o ORCID e a plataforma CAPES comunica com o ORCID. Tá? Então, fechando, né? Os desafios são são imensos para a gente publicar um artigo científico hoje. O que nos deixa mais tranquilos é que nós conseguimos publicar artigos hoje dentro de um mês. Se a gente manda um artigo bem... Vou tomar uma aguinha, viu, gente? A gente manda um artigo bem acabado, dentro das normas, rapidamente ele vai ser publicado. Porque os indexadores, eles avaliam o prazo. Você tem, na resenha, tá, digital, que é aquelas informações que vem embaixo, no artigo, é obrigatório ter a data que recebeu e a data que foi publicada. Então, para você ser indexado, você tem que ter um prazo curto de avaliação. Então, dedique muito, com a mesma dedicação na pesquisa na hora de divulgar os dados, tá? Eu espero, né, foi além do meu tempo, mas eu fiquei muito empolgada, né, de estar falando aqui sobre as dificuldades que a gente tem vivenciado como editor. Não significa que eu não tenha todas essas dificuldades como autora, né, muitas, mas eu espero ter colaborado, né, de alguma forma, e, assim, estou aqui, né, eu acho que essa situação veio muito a calhar esse evento, né, para mulheres, nesse momento que a gente está, estou aqui, gente, dentro de casa, um quarto, na casa da minha mãe, que eu estou ajudando a cuidar da minha mãe, com meu filho de um lado para o outro, cachorro latindo, tanto de coisa acontecendo, mas é isso que faz a gente acreditar em ciência, né, querer compartilhar essa generosidade, vamos dizer assim, de compartilhar o conhecimento fazendo publicações científicas de qualidade, tá? Vamos continuar em casa, vamos continuar seguindo, né? E aqui está, né, o e-mail, tá? Do caderno, meu e-mail, o e-mail do caderno, e visitem, tá? O nosso periódico e mandem artigos lá, nós estamos abertos, tá? Para divulgar o trabalho que vocês têm feito. Um abraço e muito obrigada.